camadas, né, meus amores? O que que são as camadas que cobrem a nossa essência verdadeira? E o que que é a nossa essência verdadeira? Quando nós nascemos, primeiro, antes de tudo, eu quero falar para vocês sobre a pirâmide de níveis neurológicos, ok? Quando nós nascemos, eu vou colocar depois a fotinho para vocês verem aqui. Nós temos o nosso ambiente, ok? Nós temos o nosso ambiente. O que que é o nosso ambiente? Onde nós reagimos, né? Onde nós nascemos, onde nós estamos, ok? Depois desse ambiente, nós temos os nossos comportamentos, que tem a ver com o ambiente. Sim ou não? Lógico. Eu vou ficar nesses dois aqui para que vocês entendam o que é as camadas. Então, pirâmide de nível neurológicos. Então, eu estou nesse ambiente e através desse ambiente eu vou adquirindo os meus comportamentos, certo? Só que aí vem as camadinhas, né? Durante lá o meu ambiente, posso estar indo, colocando, né, na minha essência. Então, nasceu lá a Lúcia, né? Aqui tá a minha essência. Vamos imaginar que nós somos uma mandalinha, essa mandala aqui aberta, como se fosse uma cebola, tá? A cebola tem o miolinho dela lá dentro, não tem? Ok. Esse miolinho é a nossa essência, é como nós nascemos. E dentro do nosso ambiente, nós vamos adquirindo os comportamentos, certo? Só que esses comportamentos, eles também vão sofrer. E aí é onde entram as camadinhas. Por quê? Dependendo de como eu vivo nesse ambiente, né? E de todo um aparato, que eu não vou falar aqui sobre toda a pirâmide, para depois a gente conversar em outros momentos. Dependendo de como eu vou adquirindo, como eu vou sendo moldada dentro desse ambiente, de acordo com o que eu vou vendo dentro desse ambiente, do que eu vou vivenciando, eu vou adquirindo essas camadas, que podem ser camadas de medo, insegurança, falta de interesse, desespero e assim por diante, traumas. E aí, a nossa essência, ela vai sendo coberta por essas camadinhas, certo? E a gente vai ficando, a nossa essência vai ficando lá escondidinha pelas camadas que a gente vai colocando em cima dela, certo? Então, o que acontece quando essas camadas vão cobrindo a nossa essência verdadeira? Nós vamos ficando com várias somatizações de várias situações, né? Sejam elas físicas ou sejam elas emocionais. O que eu quero tratar aqui com vocês são as camadas que a gente vai colocando em cima da nossa essência verdadeira e que nos causam algumas emoções negativas, né? Que são os medos, as inseguranças, né? E isso vai gerando também, somatizando no físico, ok? Mas, nesse primeiro momento, eu quero falar com vocês sobre essas emoções. Por que eu quero falar com vocês sobre essas emoções? Porque essas emoções, essas camadinhas, elas vão escondendo a nossa essência verdadeira. O que é a nossa essência verdadeira? É aquilo que eu realmente sou, é aquilo que eu realmente quero fazer, é aquilo que realmente onde eu quero estar, o que eu quero fazer, certo? Então, essas camadas, elas vão escondendo o que eu realmente sou. Sim? E aí, o que eu quero explicar para vocês hoje? Quero deixar aqui uma dica para que vocês comecem a trabalhar com essas camadas. Por exemplo, Lúcia, as camadas que eu fui colocando durante a minha vivência, durante a minha caminhada, durante a minha jornada, eu tenho medo. Eu não tenho interesse no presente. Eu não tenho interesse, né? Mas aí eu pergunto para vocês sabem qual é o medo que você tem? Porque dentro dessas camadinhas, por exemplo, se eu tenho aqui uma camadinha do medo, qual é o medo que eu tenho? É um medo
que eu sei o que é. É um medo que me traz insegurança. É um medo do desconhecido. É um medo muito grande, é um desespero. É um medo que eu tenho medo de... É um medo de perder o meu controle. Então, existem vários tipos de medo. Então, às vezes, a gente quer gerar um projeto, a gente quer, de repente, começar um negócio novo, ou a gente quer fazer alguma coisa que a gente gosta muito, viajar, ou mudar de casa, ou fazer uma mudança de trabalho. E aí a gente fala assim, mas eu tenho medo. Mas qual que é o medo que você tem? É um medo porque você não acredita na sua capacidade de fazer tal coisa? É um medo porque você se sente insegura de fazer tal coisa? É um medo por você achar que vai perder o controle com muita coisa e você vai começar a ficar desesperada? Qual é o tipo de medo? Então, para que a gente entenda, por isso, meus amores, que o autoconhecimento, a gente sempre escuta falar muito, o autoconhecimento. Autoconhecimento, besteira, não é? O autoconhecimento é justamente para você entender esse processo, para você entender por que você tem essa camadinha ali do medo que está te impedindo de fazer coisas que você quer fazer, de ser quem você realmente é, né? Não só o medo, mas, por exemplo, a camadinha da insegurança. Por que você é insegura? O que você passou aqui no seu ambiente? O que você passou aqui no seu ambiente que te trouxe esse comportamento, que te trouxe essa emoção, essa camadinha da insegurança? Entende? Às vezes, meus amores, um simples entendimento do que é isso em você te abre uma porta que você nem imaginava que existia, né? E temos outras camadas, né, que não vem ao caso agora de eu estar colocando aqui para vocês. O que eu quero hoje que vocês entendam, na próxima segunda-feira eu vou continuar com esse assunto, o que eu quero que vocês entendam hoje é como que a gente cria as camadas que nos impedem de realizar, de fazer realizações profissionais e pessoais. E, meus amores, eu digo com toda a certeza deste mundo que se a gente não tem o nosso autoconhecimento, se a gente não se conhece, a gente não consegue. Fica tudo bem mais difícil. E de repente a gente pode estar aí deixando de fazer coisas maravilhosas. A gente pode estar deixando aí de gerar dinheiro, prosperidade, abundância, de colocar um projeto maravilhoso no mundo por conta dessas camadas. E aí, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje? Para que vocês treinem aí, para que vocês já comecem esse processo de se autoconhecer mesmo, entendendo essas camadas que vocês geraram dentro do ambiente e que vocês levaram para o comportamento de vocês. Vocês vão pegar uma folha de papel simples, né? Vocês sabem que eu não uso caderno com linhas, porque limita muito a nossa criatividade. Mas, se vocês não tiverem aquele caderninho, pode ser até caderno de desenho. Vocês vão listar todas as emoções que vierem para vocês, independente do que seja. Vocês não vão pensar, vocês só vão escrever. Medo, insegurança, desespero, ansiedade, vocês vão escrever. Vocês vão escrever tudo isso. E vocês vão começar a refletir sobre cada uma delas. Vocês não vão precisar depois de querer entender. Vocês vão refletir. Mas por que eu tenho medo? Que tipo de medo que é esse que eu tenho? Eu tô com medo, eu tenho muita vontade de colocar um projeto no mundo, de começar um projeto e eu tenho medo. Mas que medo? É porque eu não acredito na minha capacidade de fazer aquele projeto ir para frente? É porque eu tenho medo de passar vergonha, de colocar isso, falar para as pessoas e depois não dar certo? Qual é o meu medo?
Se for insegurança, por que eu estou insegura? Eu estou insegura porque eu acho que eu vou, de repente, não ter dinheiro para bancar o projeto? Então, escrevam. Peguem um papel, caderno de desenho, de preferência sem pauta, e escrevam as emoções de vocês. Na próxima aula, na próxima segunda-feira, eu vou ir mais um pouquinho a fundo sobre isso. Vou trazer para vocês os tipos de medos. A gente vai trabalhar com os medos, porque medo é uma coisa assim muito abrangente. Nós vamos trabalhar com os tipos de medo e nós vamos trabalhar com os tipos de insegurança, tá? Que é o que pega muito, ok? E aí vocês vão entender o porquê dessa lista. Aí vocês vão entender melhor. E aí vocês vão começar a perceber quais são as camadinhas que estão impedindo vocês aí de repente, realizar algo grandioso, de inspirar outras pessoas, né? De repente, mudar totalmente de vida, né? Mudar de lugar, né? De trabalho. Então, é isso que a gente vai entrar mais a fundo sobre essas camadinhas, tá bom, meus amores?